Revisão de funções. Eu quero ser mais organizado. Vocês estão vendo aqui que meu quarto é uma zona. Claro que não precisa ficar assim, mas um pouco de ordem a gente precisa no mundo da programação. Lembre-se que quanto mais vocês conseguirem entender o seu código, mais fácil é para consertar um erro que vocês tiverem no futuro. 95% do tempo vocês estarão consertando erros. E uma das formas de diminuir isso, a complexidade, é fazer funções. Função é uma caixa preta, é um código que eu posso reutilizar várias vezes. O diretor da Starbuzz ele quer uma opção para compra rápida, sem esperar baixar o preço. Ao rodar o programa, você vai perguntar se quer comprar ou não quer comprar. Se a pessoa disser sim, então eu vou pegar o preço do jeito que vier. Caso negativo, vou esperar baixar. Então eu tenho um programa, vocês vão pegar lá o Funk Caneca 01. O Funk Caneca 01 tem um input, deseja comprar já? Se sim, eu tenho esse código aqui. Se não, eu vou esperar rodar o código. Esse negócio funciona? Funciona, mas é horroroso. E é horroroso por quê? Porque você está vendo que eu tenho repetição de código. É o mesmo código se eu quero comprar já do que o código quando você quer esperar. Qual o problema de você ter código repetido? Quando você tem código repetido, é muito perigoso você esquecer de alterar algo. Se você tem uma função, você vai alterar apenas em um local. Por exemplo, se você for mudar o endereço do site, você vai ter que mudar nos dois locais. Se mudou o tamanho do preço, você vai ter que mudar nos dois locais. Então, em vez de você ter que se preocupar em alterar em todos os locais que está repetido, você faz uma função. Funções são códigos compartilháveis. Eu defino o nome e chamo a função ao longo do programa. A função eu tenho que definir antes de você chamar, é claro, né? Se eu quiser retornar um valor, eu utilizo return. Então, vamos lá. Funk Caneca 02. Funk Caneca 02. O Funk Caneca 02 é o mesmo código, só que agora tem uma função pega preço. Essa função abre o endereço, dá um find e, aqui uma coisa muito legal, dá um return float. Então a função, primeira coisa, vocês estão vendo que a função em geral não tem input, né? Essa função aqui ela devolve o valor já convertido. E aí o corpo principal do código fica, deseja comprar? Sim, pega preço e comprou. Se não, eu faço um while e dentro do while eu faço a chamada do pega preço, ok? Repara que se eu tiver que alterar qualquer coisa, basta eu alterar dentro da função. Por exemplo, tamanho do preço, altera só aqui. Endereço do site, altera só aqui. Aí eu tenho menos risco de fazer besteira. Isso é uma função. Comando return é igual ao print? Não. O print exibe algo na tela, mas o return devolve um valor para quem chamou a função. Ele faz muito mais coisa. Se eu não der return, o que o Python devolve? Devolve nada. Nada em Python é none. O return deve vir sempre no final da função? Não, depende da lógica. Uma função pode devolver mais de um valor? Sim, inclusive de listas, dicionários ou funções. Agora nós vamos falar de funções que você pode acessar na internet, que a gente chama de API. A API sempre devolve um negócio chamado JSON. JSON não é o cara do Sexta-feira 13, mas significa JavaScript Object Notation. Tudo o que hoje você consulta devolve JSON. Antigamente você tinha XML, mas XML já era, né? Vocês vão pegar aqui o jokes.py, que é um site que eu vou acessar de piadas do Chuck Norris. E são piadas aleatórias do tipo nerd. Então, API o que é? É um balcão de padaria. E nesse balcão de padaria, se você quiser 10 pãezinhos, o cara te devolve um pacote.
Aqui, ó, eu vou pegar o JSON com essa função JSON loads e converter a decodificação dos acentos, e aí eu vou acessar a piada. Aí tem uma piada, normalmente uma piada infame. Chuck Norris pode defender nulo. Então tem algumas coisas assim que vocês vão aprender mais para frente, mas são piadas infames em geral. Outra coisa que eu falei, que vale a pena vocês instalarem essas bibliotecas. As bibliotecas, em geral, fazem coisas específicas melhor do que a gente está acostumado com só o Python. Então eu quero que vocês instalem pip install Twitter Scraper. Nós vamos pegar os tweets do Bolsonaro, que é o atual presidente. Aqui é tracinho, tá? Se você não tiver o path instalado, reinstala o Python. Tem um buraquinho que você vai colocar, habilitar o path para você poder enxergar o Python de qualquer lugar. E a gente vai fazer um negócio muito legal para acessar os tweets do Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia de como o jogo fica mais fácil, olha, quando você utiliza o requests, você pega a mesma URL, só que você não precisa ficar dizendo que é o TF8. Ele já sabe o encoding. E você coloca .json. Ele já converte para dicionário o que você está acessando via Python. Beleza?